E aí, Bruno, tudo certo? Você me vê? Não. Você tem que botar a câmera pra frente. Não, mas já tá pra frente. Se é isso. Porque se tivesse pra trás, estaria a minha parede. Você consegue me Agora, ver? agora. Me ver normal? Tô lhe vendo normal, só que eu tô vendo sua cara só, chegue pra trás. Porque eu não tô Ah, me vendo. você tá me vendo Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. embaixo? Você não tá se vendo embaixo, não? Não. A tela tá preta pra mim. Gente, tô lhe vendo tranquila, tranquila. Você tá vendo as pessoas entrando aí? Tô. Eu só não tô me vendo mesmo. Pera aí É? que eu vou sair aqui rapidinho. Gente, não comecei ainda não, viu? É Bruno que tá fazendo o teste pra ver como é que vai ser, mas aí vamos levando. Oi, gente, estão me ouvindo direito? É, ele vai sair e entrar novamente. Não começou não, viu, gente? A gente está bem adiantado aí, mas é porque Bruno está testando aí a internet dele, tá? Daqui a pouco a gente chega. Por enquanto, vocês vão usufruindo da minha beleza. Vanusa, meu amor, Lamé, que coisa linda. Amy Amorim. Seja bem-vinda, Amy Amorim. E Tica, como sempre, presente, né, meu amor? E, e na Água de Março. Sejam bem-vindos. Gente, eu tô esperando o Bruno voltar pra gente estar fazendo o teste ainda, viu? Porque deixa eu ver se ele já voltou, eu não vi a hora. Não. Tô só esperando ele, viu? Daqui a pouco a gente começa. Bruno de Jesus. Tinha que ser Bruno de Jesus. Ai, ai, gente, vamos pra frente. Bruno voltou? Ô, Tica, obrigada, meu amor. Eu espero que você goste dessa também. Ave Maria. Bruno voltou aí, gente? Não, né? E aí? E E agora? agora tudo certo. Eu tive que instalar e desinstalar o Instagram de novo. Bem, a gente não vai voltar para sair, não. A gente vai continuar aqui, viu? Pronto, que ótimo. Então deixa só eu botar o meu Armengue aqui, pegar o. Vá, vá, que eu vou falando aqui com o pessoal. Tranquilo. Gente, para quem chegou aí, viu? Bruno foi só ali se ajeitar, que a gente inventou de fazer teste antes, né? E aí, ajeitou? Tá travando. Você tá perto do Wi-Fi, Bruno? Tô bem pertinho. Você tem uma travada aí agora, mas tá tudo certo. E agora? Tá, joia. Levante aí pra eu ver você inteiro, na hora aí do vamos ver. Peraí, deixa eu. Ai! Deixa eu só ajeitar. Tem uma luz aqui. E aí? Tá, tá. Você só precisa levantar um pouquinho mais, aí chegando para trás, para trás, para trás. Aí eu lhe vejo todo aí. Você só não vai poder se movimentar muito e de volta, né? Porque senão É, você vai porque aqui perder. tá sumindo. É só aqui.
Dança aí, ó. Você vai ter que dançar assim, ó. No carnaval, apertadinho, a gente já faz um. Deixa o pessoal chegando. Eu gosto assim, quando o convidado já chega, porque a gente vai recebendo o pessoal, a gente vai vendo quem tá chegando, entendeu? Gente, vou botar um perfume para fazer essa live com vocês. Um perfume, um coffee aqui, um coffee man. Vou ali pegar já uma água. Ah, pode ir, tem tempo. Eu também tô me ajeitando aqui, viu, gente? A gente começou antes para ajustar as coisas aqui, porque a gente inventou de testar agora. Mas coisas de live, né? O dia que a gente for fazer um show, aí a gente vai deixar tudo pronto, com produção e tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Ariadne! Seja bem-vinda, meu amor. Como é que vai você? Taina, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo direitinho? Dica, e aí se vocês estão me vendo direitinho? Ouvindo, aliás, ouvindo. Está tudo bem aí no áudio? Tô de volta. Trouxe uma tacinha. Pegou aí uma bebidinha, porque a gente vai brindar hoje, Márcia. Você sabe disso agora. A gente vai brindar agora. Eu estou aqui, né? Vou brindar com água. É, com água, mulher. Ui! Essa luz tá ficando massa aqui, ó. Incrível. Tá. Aí, gente, me dizem aí, por gentileza, com relação às nossas imagens, tá boa? Vocês estão sentindo alguma oscilação? Como se a gente né, Bruno? Gente, ó, cheguei, não quero muxoxo nem boca torta. Olha o outro, você conhece Anderson, né? Aí, cheguei, não quero muxoxo nem boca torta. Ele acha que ele é o dono da banca, né? É o que, Anderson? Estou esperando ele. Vai pro mundo, meu amor. A gente vai pro mundo. Tá me ouvindo direito, né? Mas o som de quem que tá travando, Lucas Marracre? Delícia. Beijo pra você. Deve ser quando a gente fala junto, Bruno. Às vezes, quando a gente chora a voz, aí dá uma travada. Oi, Leoa, minha Leoa Knowles, linda. O meu som. Vixe, logo o meu. Gente, como é que Márcia? Márcia tá travando? Márcia é uma trava maravilhosa. Peraí. Pronto. Aí vocês só vão ver nariz. Maravilhoso seu nariz, inclusive. Nariz e boca. E agora, melhorou? Digam aí se o som melhorou. Você tá me ouvindo direito, né, Bruninho? Tá tudo tranquilo. Você me ouve direitinho? Perfeitamente. Agora, gente, e aí, gente, mais alguém sinaliza aí se o som melhorou? Pronto. Rebeca aqui, maravilhosa. Linda, Rebeca. Você pensa que só o seu balança, Bruno? Mulher, eu saí do banho correndo. Eu fiz uma aula de dança antes para entrar no clima. O cabelo tá molhado ainda. Gente, Vitor disse que melhorou, joia. Então, é realmente a proximidade. Eu vou ter que ficar com minha lapa de cara em cima de vocês. Para vocês me ouvirem.
tá? A gente vai fazer uma surpresinha para vocês agora, geralmente fica para o final, mas a gente vai presentear quem chegou no horário, né? Como diz uma amiga minha, eu como cantora sou uma ótima dançarina e uma ótima professora de dança. Peraí, foi o que você fez aí, Bruno? Você mexeu aí? Oi? Você mexeu aí alguma coisa? Pô, eu aumentei o volume pra mim. Ah, tá. Ótimo. Vamos lá. Pode se posicionar, meu amor. Tô na posição. Eu só não tô vendo você. Você vai entrar e vai fazer entrada Claro, meu amor, marcada? tô na coxinha. Ah, tá. Entendi. Tá, então tá. Eu vou começar e aí você entra. Não tá dando delay aí pra você, não, né? Parece que não. Pronto, já percebi que você tá respondendo em tempo hábil. Gente, qualquer coisa vocês vão desculpando aí, viu? Porque eu também tô investigando as minhas possibilidades, tá bom? Bora, Bruno! Bora, você que manda aí, você que começa. Diz pra mim onde e como ir, o meu lugar aqui e como estou. Eu não sei mais o que sou e quem eu vislumbrava ser ou igualar. Eu me sinto tão mal, tudo que padecer. Eu me sinto tão caos, tudo que tento ser. Furta cor, a luz revolve, ela me engole. Furta cor, a luz me envolve, ela me engole. Dói saber algo que mais ninguém parece entender sobre você. Eu me sinto tão mal, tudo que padecer. Eu me sinto tão caos, tudo que tento ser. Furta cor, a luz me envolve, ela me engole. Furta cor, a luz me engole, ela me envolve. Ai! Uai! Que delícia. Gente, Márcia é cantora também, né? Não, menino, você não viu não que eu tô com a voz... Tá tudo delicioso. Meu amor, seja bem-vindo, seja bem-vindo, muita luz, muita paz para você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Gente, estão me ouvindo direito aí agora, né? Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada por ter abraçado, né, essa proposta, que eu acho que é uma proposta interessante para a gente. A gente vai falar aqui ética, onde tu danças, né? Mas tem um detalhe muito significativo que a gente precisa chamar a atenção. Aqui a gente não vai dar lição de moral em ninguém, nem dizer como ninguém vai trilhar suas vidas, nem seus fazeres, tá? Então é bom assim lá ver o que é ética, o que é moral, porque o que é sua definição e sua aplicabilidade não vai ser com a gente, não. A gente vai falar sobre isso, nas nossas relações, principalmente no que diz respeito à dança. Porque, Bruno, já começando a conversa, eu entendo que ética é em si a aplicabilidade de tudo que a gente sabe, que a gente já tem dentro da gente, para fazer com que nossas relações sejam afetivas, profissionais, sociais, sejam fluidas, harmoniosas, respeitosas.
né? Porque algumas pessoas confundem moral, enquanto conceito e definição, e ética, aplicabilidade. Tudo que envolve as nossas escolhas, né? Fazer com as nossas escolhas, eu entendo que é moral. Quando as minhas escolhas norteiam os meus fazeres. Então, se eu simplesmente escolho não fazer algo errado porque aquilo está em mim, é moral. Quando eu escolho fazer algo que não é errado porque alguém está vendo e pode me acusar, isso aí já deixou de ser moral, já é questão de índole. Mas ética é a aplicabilidade disso durante nossa caminhada, nas nossas relações. Então, meu amor, comece, se jogue e a gente vai trocando ideia, que eu anotei um monte de coisa aqui para te perguntar, para saber o que é que você acha, se você concorda comigo ou não. Se jogue aí, meu amor. Que babado. Gente, boa noite para todas, todes. Como assim, eu tô muito à vontade, parece que eu tô na casa de Márcia, tô me sentindo na casa dela, tô muito confortável. Eu vou dar uma fechadinha na minha janela, porque tá rolando um chatanejo aqui, e eu não sei se vocês estão ouvindo, tá tudo tranquilo? Não, eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada, mas veja aí, o pessoal vai sinalizar. Pronto, mas deixa eu fechar por, né? Tá de boa aí, né, mana? Ai, na dança. Márcia Valles. Márcia, você perdeu eu cantando, Márcia. Tava rezando pra você não chegar na hora que eu estivesse cantando, pra você não me esculhambar. Ela tem que gravar um single. Gente, boa noite, Raina, Ponta, Iná, Anderson que entrou agora, Alzinho maravilhoso, uma galera que entrou agora, Anderson Santana, Anderson Rodrigo. Eu estou muito feliz por esse convite de Márcia. Primeiro que ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Vocês estão perdendo as nossas conversas via direct pelo Instagram e vocês estão perdendo a nossa troca pelo WhatsApp. Eu acho que não foi uma live... Eu disse que a live já começou desde quando ela me convidou, porque está sendo delicioso essa troca, uma troca mútua, acolhedora, criativa, respeitosa. Então, quando ela chama para falar de ética, ela de fato está propondo uma ética na relação, na própria relação. Então, ela já está tratando ética desde quando ela manda um áudio para mim, que tem um áudio que eu já pedi a ela, que eu não vou contar para vocês, vocês vão ficar curiosos. Porque pela pessoa autêntica que ela é, mas ao mesmo tempo, ela é muito respeitosa. Você é muito respeitosa, Márcia, e muito acolhedora. E eu fiquei muito à vontade, como eu estou super à vontade. Ariane, Kaique, Melo, Fusel. E estou aqui para que a gente possa conversar e exatamente não dar lição de moral, porque a gente está numa construção. Mas a gente, pela consciência que a gente está até agora, é uma consciência que a gente pode partilhar. Ariadne, um beijo. É uma consciência que a gente pode provocar um ao outro e convidar um ao outro e a nós mesmos a repensar as nossas ações, a repensar nossas atitudes, a nos fortalecer, ou se a gente está fortalecido, nos fortalecer ainda mais, se a gente não está fortalecido, fortalecer. E é isso, assim, trazer reflexão a partir das nossas experiências. Uma artista chamada Jaqueline Lesbão, ela diz que a gente não é exemplo para ninguém. E eu concordo com ela, a gente não é exemplo. Então a gente não está aqui para dar receita, mas para partilhar as nossas experiências, as nossas histórias, conhecer e repensar coisas que aconteceram para atualizar. Por isso que Marilza Oliveira, artista e pesquisadora, grande professora, diz assim: a ancestralidade é dinâmica. Estamos de forma ancestral agora. Então é isso que a gente acredita. Conhecer as histórias, as narrativas, as experiências que se passaram, para que a gente possa reconhecer quem somos e o porvir, o que virá, e como a gente agir. Então, por exemplo, só para dar uma introdução, se em 2008 eu construo um espetáculo e fundo uma companhia junto com um monte de colegas, como é que essa companhia é repensada 12 anos pós, né, em 2020? Então, contar a história da gente lá de 2008 faz repensar minha atitude como coreógrafo, como homem, como bissexual, como tio, como sobrinho, como filho. E isso não quer dizer que a gente não esteja negligenciando, não é nada disso, mas repensar e estar nessa busca. Então, para mim, ética é uma busca, né? Então, eu agradeço, assim, do pé, a Márcia Matos, por esse convite, por esse acolhimento. Eu estou me sentindo muito à vontade. Inclusive, pela primeira vez na live, eu estou com uma tacinha, porque sempre eu trago com minha garrafinha de água de aula, e aí eu trouxe a tacinha e
um negocinho aqui que eu não posso mostrar agora não, tá? Porque para menores de 18 anos não podem. Mas é isso, Márcia. Manda ver e dou uma boa noite o negão que tá chegando aí, Bruno, meu xará, e Ana Tavares aqui, Ana Jara Tavares, mesmo. Manuela, Ellen, Nego Lua, Ana Jara Tavares também que entrou aí. Bruninho, é o seguinte, esse tá me vendo direito, Bruno? Tô te ouvindo. Bruno, essa temática, ela me envolveu bastante. Era uma coisa que já vinha me incomodando há muito tempo. Mas não especificamente por conta da pandemia, por conta dessa situação que a gente está vivendo. É em função mesmo das nossas relações. Eu comecei a perceber, isso foi uma percepção. Depois eu fui pesquisar isso e vi o que eu estava percebendo nas escritas. Eu estava imaginando assim, a ética é algo que ela vai se construindo ao longo do tempo. Existem códigos de ética para determinadas coisas. Mas essa ética, ela vai sendo trabalhada de acordo com as circunstâncias que vão sendo jogadas nas nossas vidas. Há um tempo atrás, ninguém imaginava internet, criança, internet, né? Internet para menores, né? Como é que fica? Como é que vai ser essa condução, né? Pandemia, como é que a gente vai conduzir isso nas relações interpessoais? Então, isso vai sendo trabalhado de acordo com à medida que vai se descortinando essas coisas. Outra coisa também que eu estava observando é que nós nos julgamos muito donos da verdade, quando se fala em ética, né? Só que, às vezes, quando ela nos convida a uma reflexão ou uma atitude mais potente, a gente se acovarda. Porque, às vezes, nenhuma atitude aqui não é a mesma que vai ser tomada em outra circunstância, né? Então, eu estava assim, pensando muito, eu não vou pensar nas minhas falas, porque isso até desautentiza aquilo que a gente está pensando, como a gente está maturando o assunto, entendeu? Mas me fale então aí, o que eu tinha falado no início, como você vê isso? Porque assim, a gente pergunta, ética, onde tu danças? Ética, onde tu danças, onde tu cantas, onde tu corres, onde tu vibras? Em quais palavras você é verdadeira? Em quais atitudes você comunga com as palavras e com os pensamentos? Então, isso é uma provocação muito séria. Eu ia até fazer uma chamada brincando, assim, aquele vídeo que eu fiz para você, que eu estou assim. Fiz, não, eu não vou fazer isso, porque o assunto, embora seja palpitante, ele é muito sério, ele é convidativo, não é hora de muita brincadeira, né? No convite. Então, me diga aí o que é que você pensa com relação a isso, e aí eu vou me jogando nos seus braços. Eita, delícia. Eu venho pensando, quando você fez o convite, eu te falei lá no áudio, que assim, já tem um tempinho eu pensando no xirê, né? Para repensar, na verdade, não sei se é para repensar, para refletir um pouco sobre éticas, né? Gerson Moreno, grande Gerson Moreno, grande amigo, irmão de teimosia artística, preta, indígena, diaspórica, Anderson Feliciano, grande irmão, parceiro, construtor, muito feliz em vocês estarem aqui. Tem uma coisa que, inclusive, vou estar discutindo agora, que é sobre como pensar a ética no ponto de vista ancestral, negro, africano, no Brasil. Então, assim, quais são as recriações e ressignificações que a gente tem no Brasil enquanto diáspora? O Brasil é uma diáspora negra, certo? Não somos africanos, somos brasileiros com assim, ascendência, descendência, com trânsito, que nos constrói. Então, como é que a gente pensa os valores herdados pelos africanos quando chegam no Brasil, trazidos, atravessando o Atlântico, numa situação de escravização, onde praticamente não trazia suas roupas, suas ferramentas, porque eles foram tirados dos seus lugares. Então, qual ferramenta a gente nos ancora, nos sustenta para dizer que a gente herdou de fato a africanidade ou africanidades, os nossos legados africanos desse continente incrível? O corpo, gente. É o corpo. Foi o corpo que foi trazido. Esse corpo de pessoas.
Então, quais são esses valores? Eles vieram como? No corpo. O corpo é essa tecnologia. Então, eu venho pensando numa perspectiva, pensando o racismo na sua estrutura, que não tenho como olhar para os meus irmãos, para minhas irmãs, eu não preciso gostar. A primeira palavra, o primeiro entendimento, eu não preciso gostar. Eu preciso respeitar. É a primeira coisa que eu faço abertura. Isso não significa que a gente não possa tensionar. A Márcia não possa me tensionar, eu não posso tensionar a Márcia. E que, porque tudo que Márcia faz é bom, tudo que eu faço é bom. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa repensar as nossas ancestralidades, que elas são singulares. Ela é muito específica, mas ela é coletiva. Porque a ancestralidade, ela é coletiva. Aí você fala assim, poxa, Bruno, você está falando de forma acadêmica? Não, gente, porque eu estou falando do xirê. Sabe por quê? Quem não conhece o xirê, dá uma procurada. Não necessariamente precisa ser do candomblé. Mas quando a gente pensa no xirê, o xirê é um ritual de candomblé que evoca os orixás, invoca os orixás. Os orixás vêm à terra para se reunir em grande celebração. E aí, se a gente pensa nesse terreiro de candomblé que tem o Exu, a Oxalá, em que existe cada toque, cada dança, cada roupa que se vai dialogando durante o processo ritual. E aí a gente pensa, tá bom, mas por que os orixás não estão brigando, gente, no xirê? Uma vez que Xangô tem 2 Oxês, o machado de 2 gumes. Uma vez que Ogum tem a sua espada, que Oxum tem o seu abebé, que Nanã tem o seu ibiri, que Obaluaê tem o seu xaxará. Não é verdade? Que Obá tem o seu, tem a sua alfange. Oxalá tem o seu opachorô. Então, e o Alfá de Oxóssi? E o Euroxim de Ançã? Gente, vocês perceberam que nos Itãs nenhum orixá quer ser o outro. Eles podem entrar em guerra, em atrito, mas eles não querem ser o outro. Xangô não quer ser Ogum. Oxum não quer ser Obá. Embora nos Itãs podem haver as mulheres, né, Oxum, Obá e Ançã disputaram o Xangô, mas nenhuma queria ser a outra. Elas queriam ter o amor de Xangô, elas queriam ter Xangô. Então, é importante entender que a ancestralidade nos faz, nos coloca, nos constrói a partir das forças da natureza. Então, esses orixás, eles são forças da natureza. Então, esses orixás é importante para a gente pensar as nossas relações de valores, conjuntos de comportamento. Porque na hora que Ogum está dançando, Obaluaí não vai dançar. Cada um tem o seu momento de toque, tem o seu momento de dança e tem algumas interações. Porque é importante. Ogum não vai tirar o seu agadá para meter em Xangô. Ogum não vai tirar seu agadá para meter em Oxóssi. Nem Oxóssi vai atirar em Oxum. Será isso uma relação ética a partir do xirê? Por que será que essa perspectiva dos orixás nos ensinam a repensar nossa relação, gente? Não precisa ser de candomblé, porque eu estou falando do candomblé, porque o candomblé, as religiões de matrizes africanas no Brasil, foram que conservaram valores ancestrais africanos que foram ressignificados e reconfigurados no Brasil. Então, é essa ética de relação que nos ensina a pensar em comunidade. Eu não estou falando de romantismo, que a gente não vai brigar não, que é tudo lindo. Não é disso não. Eu não estou falando disso não, sabe por quê? Porque os Intãs têm conflito entre os orixás, mas não é para tomar o lugar do outro. Não é para tomar o trono do outro. Oxum não está disputando com Iemanjá quem tem o melhor abebé. Iemanjá não está brigando com Oxum, eu quero seu lago, seu rio. Eu quero seu mar. Pelo contrário, há o encontro do rio e o mar. O que é que diz sobre isso? Para a gente pensar, eu não sei, eu posso estar super equivocado. Mas eu penso a ética, estou pensando a ética nessa perspectiva.
nessa perspectiva ancestral, mas, sobretudo, diaspórica, é Brasil. Eu estou falando da gente, da relação ética que Márcia tem comigo em convidar, em colocar o que interessa a ela e ela perguntar o que te interessa. Como a gente pode negociar e ajustar? É disso que eu estou chamando de ética. E eu não tenho como não falar do racismo, né? Então, as éticas que nos foram impostas é justamente para autodestruição. Eu acho que é para autodestruição. Então, se a gente pensa na perspectiva africano-brasileiro, por que eu estou dizendo africano-brasileiro? Uma expressão que Inaicira Falcão fala muito sobre isso, né? A expressão africano-brasileiro. É essa construção da gente. Então, quando eu estou falando de Xangô, eu não estou dizendo que eu sou filho de Xangô, mas não sou eu que sou o rei, não. É Xangô que é o rei. E o que é que o Oxê me diz para pensar minha relação antes de proferir uma palavra ao outro que eu possa ofender? O Oxê tem dois gumes. Ele ataca e ele me ataca também se eu não souber usar. Elemento de Xangô e Ansan, fogo. O fogo é vida. A gente precisa estar quente. Mas se a gente estiver quente demais, a febre está 38, 39, 40. Se a febre estiver baixa, se a gente estiver numa fogueira, a gente pode se queimar. Quando um prédio pega fogo, o bombeiro chega, né? Então, essa relação ética são os cuidados. A gente precisa ter o cuidado. Então, a ética, ela perpassa o cuidado. Você entrou numa questão aí que eu acho que é primordial para a questão das relações interpessoais. Eu acho que é primordial. Vou depois mostrar aqui, falar de uns comentários que chegaram enquanto você estava falando, tá certo? Claro. Eu tenho duas amigas que elas conhecem esse diálogo, porque eu já conversei isso com elas. E isso reside muito na minha questão no que diz respeito a ver o outro com respeito, com ética. Ai, gente. Pega a sua água, moleque. Vamos brindar. E eu conversando com elas uma vez sobre isso, e eu nem intitulei essa conversa que seria algo sobre ética. Foi uma conversa que estava fluindo normalmente. E eu disse assim, olha, quando a gente afeta o outro com a nossa verdade e tira desse outro o chão que alicerçava e segurava ele, a gente está sendo maquiavélico, mal. A gente não está sendo ético, a gente está sendo verdadeiro, não está sendo amigo. Quando a gente tira o chão do outro com a vontade autêntica de fazer com que ele se torne alguém melhor, a gente volta alicerçando com aquilo que há de melhor em nós. Com nosso apoio, com nossa palavra, com nossas atitudes. E aí agora fala da questão dos orixás, cada um com sua individualidade, cada um com seus elementos, cada um com a sua potência, cada um com sua essência e seu entorno. Lutas, sim, mas nunca agressões, nunca invasões, né? E a ética nesse momento ela é necessária. Porque em função de achar que todo espaço nos pertence, que estamos em posse da verdade absoluta, a gente impõe isso para o outro. A gente atinge o outro, dizendo que está sendo ético. E às vezes não é. Às vezes são questões muito sutis, assintosamente sutis. Para dizer ao outro, saia desse espaço, mas saia desse espaço, eu estou lhe cedendo esse aqui. É muito complicado, Bruno. É muito delicado. As relações... Olha, tem um comentário aqui de Márcia Valles. A vida ética somente acontece após o exercício do conhece-te a ti mesmo. Isso é um exercício. Isso é um aprendizado. E é um exercício duro, às vezes doloroso, porque é muito difícil a gente se olhar e ver quem verdadeiramente é. Muito complicado essa semana, durante o meu processo de imersão no assunto sobre ética, há um exercício sobre ética. E eu fiquei, puta la hóstia. Tomei.
eu vi que eu agi em função de uma ética que eu deduzia ser a correta, mas eu vi só um ponto de vista. Eu não vi o todo. Ou seja, eu ainda preciso abranger, eu preciso dilatar minha visão para que eu tenha condição de agir da forma ética aceitável. Porque no dia que eu quiser impor a minha verdade para você como sendo ética, deixa de ser ética. Deixa de ser ética. Compreende, não? Então, essa Uhum. fala, quando você vem com essa fala aí, ela é muito necessária. Ela é conversa urgente e necessária. Ela é pontual. Tem outra observação aqui. Foi de Gerson. O rito, o agir, o xirê são práticas éticas por excelência. Deixa eu ver outra. Conversa urgente e necessária. E quando a gente começou essa conversa, gente, eu e Bruno estávamos conversando ao longo da semana, diz, olha, Bruno, o porquê que a gente pensou dessa forma? A gente não vai dar lição de moral, dizer às pessoas como prosseguir, como proceder, o que fazer ou deixar de fazer. A gente vai convidar a algumas reflexões em função do que a gente mesmo vivencia no nosso dia a dia, nas nossas relações, na faculdade, nas nossas danças, A minha ética diz, Bruno, que eu preciso muito respeitar as minhas próprias escolhas e minhas próprias vontades. A minha ética comigo, viu? Porque outra coisa. Oi, Tony Negra, chegou aí. Tony. Né? Respeitar as minhas escolhas, as minhas vontades, aquilo que eu escolhi dar. Eu preciso ser ética com isso. Porque no dia que isso me afeta, me agride, já deixou de ser verdadeiro. Porque a gente só fala de ética com o outro. A gente só fala da ética que vem daqui para lá, daqui para fora e do outro para cá. Mas a gente não fala aquela ética que banha a gente, que solidifica quem a gente é. Entendeu? A gente não fala disso. O que é que você acha com relação a isso, essa questão da ética para dentro? Porque você basicamente já pontuou, que diz respeito à questão da ancestralidade, né? Sim. A questão do corpo em si, né? Mas trazendo isso para a gente mesmo, para nossa concepção própria de quem a gente é, esse respeito, essa autonomia, esse entendimento, conhece-te a ti mesmo. Como você vê isso na sua fala? Como você percebe isso com você? Na sua Então, tem uma coisa que eu queria contar uma história, não vou citar nomes, porque não interessa o nome, não interessa o local, o que interessa talvez é a gente refletir sobre a experiência que eu estou partilhando com vocês. Mas antes de falar dessa experiência, eu queria dar 2 dados importantes. Quando na escola nos ensina sobre África e o nosso entendimento de África é como se fosse um país. Aí já quebra o entendimento ético como se fôssemos uma coisa só. Certo? Então, a África é um país. Embora um país tenha estados, cidades, né? Mas resume um continente com muitos países, muitas culturas, muitos modos de viver, de produzir, de pensar, de se relacionar com a natureza, de produzir ciência, a uma coisa só. Aí, quando a gente chega no Brasil, todos nós somos negros, né? Então, assim, os negros, todos nós somos negros e negras e negres. A negritude começa a ficar no plural, porque ele é resquício da África. Então, é uma África, uma única África. O Brasil, somos todos negros, mais de uma negritude. E aí, essa transposição do continente africano como se fosse uma coisa só, vem para o Nordeste. O Nordeste ou é a Bahia ou é a Paraíba. Não é uma região do país, com vários estados, com várias cidades. Por que eu estou contando isso? Porque não tenho como eu não falar da ética comigo sem pensar no racismo. O racismo tem vários mecanismos que controla os nossos corpos, como a gente pentear o cabelo, como a gente deve falar, como a gente usar determinadas maquiagens, como usar determinadas roupas, de a gente se sentir constrangido, de se sentir incapaz, subalterno. Se o nosso colega do lado, por exemplo, tiver
com um carro, com um apartamento, ou tiver na universidade, ou tiver, sei lá, com visibilidade, for famoso, a gente tende a querer isso do outro. Porque a relação do racismo nos faz subalterno. E aí o que, é que a gente pensa? Eu quero de Márcia. Porque eu me vejo em Márcia, mesmo não me reconhecendo, mas ao mesmo tempo eu me vejo em Márcia. Negona, cabelo crespo, a dança dela é similar à minha, o jeito de falar também é parecido. E por que ela tem e eu não tenho? Então eu vou discutir isso com Márcia. Porque o racismo diz que a gente não pode, que a gente não deve. Aí, o que é que eu venho pensando sobre isso? Se o pensamento do racismo antinegro, que foram implantado pela branquitude, pelos colonizadores. Ah, Bruno, você tem que falar da história, né? Você tem que falar dessas coisas todas. Tenho, porque foi isso que me fez pensar, por exemplo, eu fui para um evento em determinado estado, que eu fui convidado por uma pessoa muito próxima, e aí chegando lá, para mim estava tudo ótimo, né? Porque eu fui daqui, passagem do meu bolso e tal, consegui a hospedagem lá, e estava tudo ótimo. Fui para esse evento. Me chamaram para participar desse evento, mas eu queria ficar de espectador, porque espectador participa. A proposta do evento era participar, e é organizado por várias pessoas. E essa pessoa, incrível, fez assim: vou botar você na mesa também. Eu fiquei assustado, porque eu não sabia. Mas eu fui para fortalecer, vamos falar da gente, da nosso fazer, aonde que eu quero chegar. Só que teve uma mesa que tinha professoras de universidade que estava falando: a gente não tem que ensinar candomblé na universidade. Ninguém tem que entender de religião na universidade. E aí começou, eu estou recortando a fala dela, com todo respeito, mas ela falou de uma forma para que um monte de jovens negros e negras daquele lugar, de periferia, e alguns que estavam na universidade, poderiam reafirmar a demonização das religiões de matrizes africanas. E aí depois que 5 pessoas falaram, pessoas famosas falaram, eu pedi a fala, que eu estava inquieto, eu estava em fogueira, e me apresentei e trouxe uma reflexão. Não tenho como, a minha fala foi mais ou menos essa, eu dizendo: não tenho como, gente, não pensar no candomblé enquanto filosofia, enquanto antropologia, enquanto sociologia, enquanto ciências sociais, enquanto modos de vida. Então, ninguém está indo para a escola ensinar religião na universidade. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente professores universitários. Naquele momento, eu ainda não era professor substituto da universidade. Eu estava com a perspectiva de ser chamado. E disse: eu, enquanto negro, entendo toda a relação perversa e colonial da universidade, mas eu tenho o direito de escolher estar nesse espaço também. Então, se eu tenho o direito de escolher, eu não posso dizer ao outro que tem que entrar ou tem que sair. Eu tenho que propor para ele o desejo de entrar ou sair. Um outro colega pegou o microfone, aí eu falei: eu sou filho de Xangô, e a gente precisa tomar cuidado com o fogo, porque o fogo, a mesma coisa que eu falei para vocês, se a gente não souber usar, a gente pode se queimar. E nessa perspectiva, eu uso a perspectiva do Oxê, que eu já falei um pouquinho para vocês. O que foi que ele disse? Eu com esse jeito explosivo de falar e todo mundo olhando assim, parecendo que eu tava brigando, né? Pá. Aí ele pegou numa maior calmaria, deu o currículo dele como conhecedor da cultura de candomblé, que era filho de não sei o que, do terreiro, não sei o que, blá, 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 com todo respeito, blá, 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 só para dar uma síntese, que eu não tô aqui para falar por ninguém. E naquele momento, ficou um embate, pronto. Ele calou Bruno. E aí algumas pessoas concordaram com ele. E eu não estava ali para desmerecer ninguém, era para trazer um ponto de tensão, para a gente ter cuidado quando a gente fala. E aí o que foi que eu fiz? Peguei o microfone para retrucar com ele, em público. Vocês não vão me ver discutindo em público, em palestra nenhuma, com preto e com preta, a não ser que seja uma coisa grave. O que eu tinha que conversar com ele é depois. Chamei ele para tomar, nem sou de tomar cerveja, chamei ele para tomar uma cerveja e conversamos. Foi dura, mas depois amenizou, mas ele entendeu o que foi que eu disse. O que me importava naquele momento não era a discussão de preto contra preto, porque eu não queria disputar com ele, não.
Não é com ele que eu quero disputar, não é com Márcia que eu quero disputar, não são com os meus colegas que eu quero disputar. Eu quero disputar do lugar que nos foi negado. É com a branquitude que assaltou o nosso espaço, que roubou o nosso espaço. Então, Bruno, o que é que isso tem a ver com ética? O meu comportamento ali era de ouvir, repensar o meu orgulho, porque o que é que eu ia falar? O que é que eu ia ganhar desmerecendo o meu par preto das danças afros? Eu posso até não gostar da dança dele, que eu gosto até. Mas não era isso ali. Tinha jovens da perifa entrando na universidade, pessoas produzindo cultura fora da universidade. Então, o que eu queria discutir é com essas pessoas outras tensões. Eu não queria demonstrar briga de disputa de ego numa palestra, num seminário, porque isso não ia me deixar rico, isso não ia mudar o meu status, continuarei sendo Bruno de Jesus, sem dinheiro, pagando aluguel, agora ganhando a universidade, que os professores substitutos estão ganhando agora por 20 horas, era 40. Não temos todas as condições melhores, isso é independente da universidade, continuo na precariedade com a companhia de dança da qual eu fundei. Então, por que eu ia disputar o microfone com o meu colega ali? Se fosse branco, a gente ia quebrar o pau. Mas não era branco não, gente, era preto. Talvez ele não entendesse o que eu estivesse dizendo, sabe por quê? Não era disputa de estética, não. Mas era complicado ver um mais novo falar de uma coisa pertinente. Porque o nosso país é pautado no patriarcado. E é esse patriarcado machista que nos afeta também se a gente não sabe lidar. Então eu precisei pensar nessa ética para me colocar. Então o que me interessava ali não era o meu colega, não. Era Bruno, como se comporta. Rapaz, você viu na hora que você falou aí, o orgulho, eu ia falar, eu ia responder, eu estava anotando aqui, porque eu já estava pensando isso para poder puxar essa conversa, né? Porque, às vezes, esses ataques de ética, na realidade, é orgulho e vaidade camuflado, né? Então, você vai defender o espaço que você julga ser exclusivamente seu, apontando o outro, aquilo que você acabou de falar. Apontando o outro. Isso não é generosidade. Isso não é generosidade, né? Então, quando você fala, eu ia lá responder, eu ia lá falar nada, eu estava defendendo a minha fala para essas pessoas que precisavam ouvir. E naquele momento, o que surgiu mais, o que ficou mais em evidência foi a vaidade e o ego de quem queria demonstrar mais posse de título, conhecimento. Porque às vezes eu entendo assim, nesse universo, Bruno, assim, o universo da vaidade e o ego reino absolutos e plenos, é muito complicado, é muito delicado você. Gente, eu vou fazer o seguinte, desculpa, eu vou tirar um pouquinho os comentários, porque tá ficando bem em cima do rosto de Bruno. Mas daqui a pouco eu volto, tá certo, Bruno? Os Tá tudo bem. comentários. Peraí. Do Dé, quem chegou agora foi do Dé. Peraí, vai ser jogo rápido, gente. Só para poder tirar os comentários, que a gente tá sem poder nem. Ah, tá. Então faça os comentários mais curtos, porque tá tudo tomando a carinha de Bruno. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar lá, ó, quando tiver gravado, para olhar sem comentário, viu, gente? Até por isso. Mas daqui a pouco, se ficar enchendo muito, aí eu vou ter que dar uma segurada. Né? E assim, é uma situação muito delicada, Bruno, porque quando a gente se vê tomado por isso, porque, nega, eu vou dizer a você, é uma luta diária não se deixar invadir. É uma luta diária, você sabe disso. A gente vive um universo onde o estar ele é muito mais visado do que o verdadeiramente ser. E no afã de querer mostrar que às vezes a gente sai invadindo. Eu digo a gente, porque eu também me coloco nesse lugar, porque às vezes a gente é invadido por isso, a gente não se dá conta, não é sempre que a gente está atento. Às vezes a gente está distraído, preto. A gente às vezes está distraído. Né? Mas aquela coisa da consciência que chama, peraí, segura aí um pouco, Márcia. Segura um pouco aí, o negócio tá começando a subir. Calma. Saiba se defender. Saiba se colocar.
Então, quando você parte para um embate direto para a briga, o que vai ficar evidente nessa necessidade de reforçar seu espaço com a ética que você pratica, que você professa, mas sim a vaidade e o orgulho que estão lhe cobrindo, lhe empanando, tomando conta de você. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes eu fico olhando assim, Preto, e é uma coisa que às vezes me assusta. Até uma amiga minha disse, poxa, Márcia, eu gosto muito da dança, mas é um universo muito, às vezes, perverso. A arte, de modo geral, é um pouco perverso. Porque, às vezes, você está com uma proposta tão legal, mas vem algumas energias e deturpa as coisas. Como você mesmo fala, não precisamos falar nomes, né, citar nada assim diretamente, porque as pessoas são adultas, têm consciências, né, sabem exatamente o que a gente precisa falar, o que é que precisa ser falado. Mas a gente vai ter muito cuidado com as nossas falas, gente. Principalmente quando a gente atinge o outro. Quando a gente fala referenciando o outro, né? Antes de mais nada, eu tenho que ter ética comigo mesma. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que saber o que eu sou. Tenho que saber aonde eu quero chegar. Feito isso, tendo entendido, visualizado e firmado isso, eu não vou precisar atingir ninguém, mesmo que esse alguém se diga ser algo muito mais que eu e não seja. Porque, como o Paco Gomes fala, eu não preciso que todos me gostem, me amem, mas quem me conhece, esse bem-querer, esse amor, esse respeito, eu quero, porque me conhece, porque me compreende, sabe o que é que eu posso dar. Entende, Bruno? Então, quando você fala isso da verdade, do orgulho, a gente precisa ter muito cuidado, cara. A gente, eu vou falar por mim, não vou dizer a gente, mas não. Por mim. Olha, meu amor, a reza tem que ser braba. A reza tem que ser braba, para não deixar você tomar. Porque é difícil. Principalmente quando alguém faz assim, ó. Nossa, você é ótima. Diva. Aí eu fico diva. Eu me acabei de rir com você hoje, Bruno, quando eu soltei a voz para você no WhatsApp. Aí você fez, mulher, tu canta! Eu falei, gente, deixa eu falar a verdade para esse menino, para ele não pensar que eu tô dando uma aqui de Naracoto, que dança, canta maravilhosamente bem, né? Porque daqui a pouco olha eu entrando na conversa dos outros, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser muito honesto com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente dá. Porque vai chegar uma hora que o outro vai dizer assim, sim, mas você disse isso, você falou que fazia isso. E aí? Porque também tem determinadas coisas que a gente não precisa falar. Elas estão ali, implícitas. Estão nas suas palavras, está no modo como você conduz, está no modo como você se relaciona com o outro. E outras vezes é referência da sua ética. O detalhe é esse. Velho ditado, me diga com quem andas que eu te direi quem és. É meio brabo, mas é verdade. Uhum. É verdade, né, pai? É verdade. Deixa eu te dizer, a gente está com 6 minutos para encerrar, para cair, Já? né? Para você ver como é a coisa, né, pai? Para você ver. Então, assim, vamos continuar. Quando tiver faltando pouca coisa para cair, eu aviso, para não arriar, para não ficar chato. Aí eu volto, porque eu ainda quero outra dança sua, mas não vai ser comigo cantando, não, tá? Vai ser Tá. você solto. Você solto, viu? E eu também queria dar um exemplo, Bruno. Mas eu vou dar um exemplo de mim, porque é muito complicado você exemplificar o outro, né? As pessoas às vezes tomam suas falas e é complicado. Quando você fala de si mesmo, fica mais fácil de defender. Eu sempre digo, eu não sou professora de dança. Eu sou para aqueles para quem eu ensino. Minha pro, tudo bem. Eu sei que eu estou estudando, aprendendo ainda muitas coisas. Eu já ensino. Eu tenho competência para isso. E fui estimulada por uma professora, dois professores, que me disseram, já está na hora de você ir. Então, eu tenho essa consciência. Eu tive essa ética comigo. Você realmente acha que está preparada? Você vai assumir essa responsabilidade? Não, falta 5 minutos, amor. Você acha realmente que tem essa responsabilidade? Você tem como assumir isso? Sim.
Mas eu entendo que eu preciso ser honesta e ética com quem está comigo, de entender o que é que eu estou oferecendo e qual o meu lugar. Qual o meu lugar? Sem isso me tirar dignidade, sem tirar minha respeitabilidade, né? Sem correr o risco de perder a confiança do outro. Então é isso, é dessa forma que eu acho que a gente tem que galgar nossos degraus, sabe? É dessa forma que eu acho. É assim que eu procuro fazer. Claro, poxa, massa, foi massa você ver isso. Mas tomo isso como presente, que eu guardo, que eu acalento, de vez em quando eu abro o olho. Mas aquilo não é meu todo, porque ainda não sou eu. E eu preciso ter essa dignidade. Não daqui um dia, eu tô achando que posso até me aposentar. Você tá Sim, entendendo? A gente tem que ter dignidade com a gente. Quando a gente tem dignidade com a gente, o outro percebe isso, o outro vê isso na gente. E aí você realmente não precisa gritar numa mesa de banca para dizer quem você é. E aqui você vê. Entendeu, Preto? Eu tenho outro, mas já vai cair, gente. Já vai cair. vamos voltar então. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar e aí eles chamam de novo. Você vai voltar dançando Pronto. para mim? Você vai voltar dançando pra mim? Agora Você vai você voltar, dança? hein? Agora você dança? Você não falou nem que música você vai cantar para mim, você é Porque é ordinário. surpresa. Porque é surpresa, meu amor. Tá certo. Bora, peraí. Espera aí, viu, povo? Vamos voltar.